As pilhas de concentração podem ser divididas em pilhas de concentração iônica e pilha de aeração diferencial. A pilha de concentração iônica, na pilha de concentração iônica, a diferença de potencial entre os eletrodos vai ocorrer basicamente devido à diferença de concentração entre as soluções eletrolíticas dos dois eletrodos. Isso porque os dois metais em uma pilha de concentração são iguais. Então, o que faz ocorrer o potencial da pilha vai ser a diferença de concentração entre o eletrólito da pilha 1, que eu vou denominar aqui como tendo uma concentração N1, e a concentração do eletrodo 2, que vai possuir uma concentração M2. No caso da pilha de aeração diferencial, o que leva a pilha a apresentar um potencial vai ser agora o fato de que uma das lâminas metálicas vai ter uma aeração diferente da outra lâmina. Então, nesse caso aqui, essa lâmina da direita, ela possui uma concentração de oxigênio maior do que essa lâmina da esquerda, e esse fato leva a ocorrer uma diferença de potencial entre os dois metais, ocorrendo então um potencial aqui para a pilha. Então, na pilha de concentração iônica, considerando então o eletrodo da esquerda como sendo o eletrodo 1 e o eletrodo da direita como sendo o eletrodo 2, eu vou considerar então que o eletrodo da esquerda possui um eletrólito com a concentração de íons N1, e o eletrodo da direita é uma concentração de íons M2. Frisando aqui que os dois metais são iguais. Bom, a reação que está acontecendo aqui em cada um dos eletrodos seria então a reação de redução do íon metálico N, N+, que no eletrodo da esquerda possui uma concentração M1 e no eletrodo da direita possui uma concentração M2. Então, esses íons vão receber N elétrons, M elétrons, para serem reduzidos ao metal. Então, é essa reação que está acontecendo em cada um dos dois eletrodos. No eletrodo da esquerda, o potencial pode ser escrito dessa forma. Então, E1 é igual ao potencial do eletrodo na concentração M1, vai ser igual ao potencial do eletrodo padrão, que isso aqui é tabelado, menos RT sobre NF, Ln, da atividade do metal, então Ln da atividade seria o Ln do multiplicatório das atividades dos produtos elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos. Nesse caso aqui, o produto é o metal, porque essa reação aqui está ocorrendo nos dois eletrodos. Então, o produto aqui é o metal, então eu vou colocar a atividade do metal. E o reagente seria o íon, com o coeficiente estequiométrico 1. Então, a atividade da concentração do íon N+, no eletrodo 1, que eu estou definindo simplesmente como M1.
A mesma coisa eu posso fazer para o eletrodo 2. Nesse caso aqui, para o eletrodo 2, seria o potencial padrão. Esse potencial padrão, como os dois metais são os mesmos, né? Então, esse potencial padrão do eletrodo 2 é o mesmo potencial padrão do eletrodo 1. Menos RT sobre NF Ln da atividade do produto, que é o metal, sobre a atividade da concentração do íon Mn+, no eletrodo 2, que é M2. Tá? M2. M2. Beleza, então vamos supor que o cátodo, supondo que o cátodo seja o eletrodo 1. Então, o cátodo é o eletrodo 1. Se o cátodo é o eletrodo 1, isso quer dizer que no cátodo, né, o metal, o íon metálico, está recebendo, então, N elétrons para formar o metal. Então, esse aqui seria o cátodo. Se esse aqui é o cátodo, o eletrodo da direita é o ânodo. Então, no ânodo, acontece o inverso, né? O metal está sendo oxidado ao íon, gerando N elétrons. Então, dessa forma, o potencial da pilha seria o potencial do cátodo menos do ânodo, ou seja, o potencial do eletrodo 1 menos o potencial do eletrodo 2. Basicamente, essa equação menos essa equação. Bom, já que o potencial padrão é igual, o que vai sobrar vai ser o termo da direita, né? Então, menos RT sobre NF, que eu coloquei aqui em evidência, vezes o Ln disso, menos o Ln disso. O Ln desse termo menos o Ln desse termo seria igual ao Ln desse termo dividido pelo Ln desse termo. Então, colocando dessa forma, então, AM sobre AM1 dividido, ou então multiplicado pelo inverso, né? Então, vou multiplicar pelo inverso. AM2 dividido por AM. As atividades aqui para o metal são iguais. Vai, então, resultar aqui menos RT sobre NF Ln de AM2 sobre AM1. Agora eu vou supor que esses eletrólitos, né, quer dizer, a concentração dos íons dentro dos dois eletrólitos é baixa, e aí, nesse sentido, a solução vai poder ser considerada como uma solução diluída, né? Se a solução for diluída, se eu tiver soluções diluídas, aí, consequentemente, a atividade de uma espécie I ela é igual à concentração dessa espécie I.
Se ela não for diluída, aí teria que entrar com cálculos termodinâmicos aqui. Complicaria bastante, né, o cálculo final, e como o nosso intuito aqui não é entrar na termodinâmica, a gente faz essa consideração aqui a suposição de que a solução é diluída. Aqui você também, na verdade, não está muito errado no caso de estar utilizando líquidos. Bom, então nesse sentido, né, eu teria que o potencial da pilha é igual a menos RT sobre NF ln da concentração do íon no eletrólito 2 sobre concentração do íon no eletrólito 1. Então essa aqui é a equação que eu vou utilizar. E agora vamos fazer a seguinte suposição. Quer dizer, vamos fazer a análise dessa reação aqui, dessa equação. Se de fato o eletrólito 1 é o cátodo, isso quer dizer que o potencial de redução E1 tem que ser maior do que o potencial de redução E2, de forma que o potencial da pilha seja positivo. Essa equação aqui só vai ser positiva no caso de que M1, a concentração M1, seja maior do que a concentração de M2. Isso porque aqui tem um sinal negativo. Então, se M1 for maior do que M2, o ln vai ser negativo, e aí eu vou multiplicar um valor negativo por outro valor negativo, gerando então um valor positivo. Então, M1, a concentração de M1 precisa ser maior do que a concentração de M2. Então, essa pilha vai ser constituída por um cátodo aqui na esquerda e um ânodo na direita, quando a concentração do íon no eletrodo da esquerda for maior do que a concentração do íon no eletrodo da direita. Então, nesse sentido, o eletrodo da esquerda está sendo reduzido e o eletrodo da direita está sendo... A lâmina da esquerda está sendo reduzida e a lâmina da direita está sendo oxidada, né? Está perdendo elétrons. E, consequentemente, o fluxo, então, de elétrons está ocorrendo na direção da direita para a esquerda. Tomando o exemplo, então, de um eletrodo de cobre com um eletrólito com uma solução 0,01 mols por litro de CO2+, e no outro eletrólito, também um eletrodo de cobre, só que com uma solução 1 mol por litro de Cu2+. Né? Então, para fazer o cálculo aqui do potencial dessa pilha, nós teríamos, a gente pode utilizar aquela mesma equação que a gente já deduziu, então menos RT sobre NF ln de M2 sobre M1. Lembrando que o eletrodo 1 é aquele com a maior concentração. Então, nesse caso aqui, o eletrodo 1 vai ser este, porque a concentração aqui é maior do que a concentração aqui. Consequentemente, esse aqui vai ser o eletrodo 2. Né? Beleza. Eu teria, então, menos 8,314 Joule por mol Kelvin vezes, vamos colocar aqui a temperatura ambiente sendo 298 Kelvin,
tirar a unidade, não precisa colocar ela não. O número de elétrons envolvido aqui vai ser 2, né? Já que você tem uma reação Cu 2 mais 2 elétrons gerando Cu 0. Então 2 vezes 96.500, que é a constante de Faraday, ln de. Então a concentração no eletrodo 2 é 0,01. E a concentração no eletrodo 1 é 1. Então, o potencial da pilha, nesse caso específico aqui, vai ser de 0,059 joule por coulomb, né? Ou 0,059 volts. 0,059 volts. O fluxo de elétrons, né, saindo, o fluxo de elétrons saindo do ânodo e indo para o cátodo. No caso da pilha de concentração, no caso da pilha de aeração diferencial, então as lâminas metálicas também são iguais, são constituídas pelo mesmo metal. E a concentração do íon metálico, no caso Mn+, ela é igual, né, para as duas lâminas, né? A concentração em torno aqui da lâmina 1 é igual à concentração aqui em torno da lâmina 2. Só que em torno aqui da lâmina da direita, a concentração de oxigênio é maior do que a concentração de oxigênio na lâmina da esquerda. Então, como os dois eletrodos são iguais, ambos os eletrodos vão se comportar como eletrodos de oxigênio. Então, a reação que vai estar acontecendo não vai ser mais a redução do metal, e sim a reação da água com oxigênio mais 4 elétrons, gerando hidroxilas. Né? A reação ocorre dessa forma porque esse aqui é um eletrodo aerado. Se ele não fosse aerado, o que ocorreria seria que o oxigênio não existiria nesse ponto e a gente adicionaria aqui a produção de hidrogênio, respeitando depois a estequiometria. Mas esse aqui é um eletrodo aerado, então a gente mantém dessa forma. Então, no cátodo, o potencial de redução do cátodo seria igual, então, ao potencial de redução do eletrodo de oxigênio na condição padrão, estou colocando 0 aqui em cima, menos RT sobre NF, ln de... aqui nesse caso é o seguinte, né? A reação que está ocorrendo, né, seria 2 moléculas de água, 2 mols de água mais 1 mol de oxigênio mais 4 mols de elétron, gerando 4 mols de hidroxila. Então, dentro aqui do ln, eu teria que colocar o multiplicatório da concentração dos produtos elevado aos coeficientes estequiométricos, dividido pelo multiplicatório das atividades dos reagentes elevados respectivos a coeficientes estequiométricos.
Então, nesse caso, eu teria aqui a atividade da hidroxila elevada a 4. Só que essa atividade da hidroxila, ela é ao redor do cátodo. Então, eu vou colocar aqui uma barra C, para demonstrar que é ao redor do cátodo. Dividido pela atividade do oxigênio, também ao redor do cátodo. No caso do ânodo, eu teria a situação semelhante, né, com o potencial do eletrodo de oxigênio na condição padrão, menos RT sobre NF, ln de atividade da hidroxila elevada a 4, só que agora ao redor do ânodo, e aqui a atividade do oxigênio ao redor do ânodo. Então, se a gente considerar que a solução é diluída da mesma forma, né, a atividade eu posso considerar como sendo a concentração, e além disso eu vou considerar também que a concentração de hidroxila como um todo da solução vai ser igual, diferentemente da concentração de oxigênio. Mas a concentração de hidroxila ela vai ser igual tanto no eletrodo da esquerda quanto no eletrodo da direita. Nesse sentido, então, a atividade aqui, ou concentração, né, da hidroxila ao redor do cátodo vai ser igual à concentração da hidroxila ao redor do ânodo. Então eu vou colocar essa hipótese aqui do lado direito, né? Primeiramente eu vou falar que a atividade da espécie I é igual à concentração da espécie I, porque é uma solução diluída, e também que a atividade, né, nesse caso agora a concentração da hidroxila ao redor do cátodo é igual à concentração da hidroxila ao redor do ânodo, que é simplesmente um valor que eu vou chamar de concentração da hidroxila, né? Beleza, então essas duas equações aqui eu posso reescrevê-las, né, no cátodo sendo o EO2 0 menos RT sobre NF ln de, aqui eu tenho então simplesmente a concentração da hidroxila elevada a 4 sobre a concentração do oxigênio ao redor do cátodo. Enquanto que para o potencial de redução do ânodo, eu teria então a potencial do eletrodo de oxigênio na condição padrão, menos RT, sobre NF, ln da concentração da hidroxila elevada a 4 sobre a concentração de oxigênio ao redor do ânodo, que é ao redor do ânodo. Bom, então o potencial da pilha, veja que eu ainda não fiz a distinção de quem é o cátodo e quem é o ânodo. Eu não sei ainda se o eletrodo da esquerda é o cátodo ou se o eletrodo da esquerda é o ânodo, né? E vice-versa aqui para o eletrodo da direita. Mas o potencial da pilha, sendo escrito como o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo, estou trabalhando aqui com potenciais de redução, veja que o potencial do eletrodo de oxigênio também na condição padrão, esse potencial aqui vai ser igual a esse, né? Então ele também ele pode ser cortado.
que vai sobrar é o menos RT sobre NF. Então, eu coloco também o menos RT sobre NF em evidência, multiplicado pelo ln desse termo, dividido pelo ln desse termo. Ou, melhor, o ln desse termo vezes o inverso do ln desse termo. Então, OH elevado à quarta sobre O2, concentração do oxigênio ao redor do cátodo, vezes a concentração do oxigênio ao redor do ânodo, concentração de oxigênio ao redor do ânodo, dividido pela hidroxila, concentração de hidroxila elevado a 4. Então, isso aqui é igual a isso, que é igual a menos RT sobre NF, ln da concentração de oxigênio ao redor do ânodo sobre a concentração de oxigênio ao redor do cátodo. Então, a mesma análise que foi feita na pilha de concentração iônica pode ser feita aqui na pilha de aeração diferencial. O cátodo vai ser aquele eletrodo ao redor do qual a concentração de oxigênio vai ser maior. Né? Então, a concentração de oxigênio ao redor do cátodo tem que ser maior do que a concentração de oxigênio ao redor do ânodo. Se for dessa forma, né, esse valor aqui sendo maior do que esse termo do ln vai ser negativo, que multiplicado pelo sinal de negativo aqui na frente vai dar um valor positivo aqui para o potencial de redução da pilha. Então, só escrevendo isso, né? Então, o potencial da pilha é maior do que zero se a concentração de oxigênio ao redor do cátodo for maior do que a concentração de oxigênio ao redor do ânodo. Então, fazendo essa análise, você já pode, então, inferir aqui que o cátodo vai ser o eletrodo da direita, enquanto que, então, esse aqui vai ser o cátodo, enquanto que o ânodo vai ser o eletrodo da esquerda. O ânodo vai ser o eletrodo da esquerda. Então, no cátodo, a reação que está ocorrendo é exatamente a reação de produção da hidroxila. 2 águas mais oxigênio mais 4 elétrons, gerando 4 hidroxilas. Enquanto que no ânodo, a reação inversa está acontecendo, né? Então, seria as 4 hidroxilas gerando 2 águas mais oxigênio mais 4 elétrons. Então, supondo aqui como exemplo uma pilha formada por então 2 metais iguais, e essa solução em torno do metal
né, da lâmina da esquerda vai possuir, vou colocar aqui de baixo, essa solução aqui possui aproximadamente 0,02 micromols por litro de oxigênio, enquanto que aqui, devido à inserção de oxigênio, a concentração de oxigênio aumenta para 0,2 micromols por litro. Então você já consegue saber que o cátodo vai ser o eletrodo da direita. E resta a gente calcular o potencial dessa pilha aqui. Né? As reações que estão ocorrendo, primeiramente, né, antes de iniciar, seria que no ânodo, né, eu teria 4 hidroxilas. Formando, vou colocar só 4 hidroxilas formando 2 águas, mais oxigênio, e esse oxigênio tá aqui é uma concentração de 0,02 micromols por litro, mais 4 elétrons. Então isso aqui está acontecendo no ânodo, né, que é o eletrodo aqui da esquerda. Então, consequentemente, o fluxo de elétrons está vindo da esquerda para a direita. E no cátodo, que é o eletrodo com a maior concentração de oxigênio, teria 2 águas mais oxigênio na concentração de 0,2 micromols por litro, mais 4 elétrons, formando hidroxila, as 4 hidroxilas. A reação global vai ser a soma das duas, e a gente teria aqui então O2 na concentração de 0,2, gerando O2 na concentração de 0,2. Essa aqui é a reação global. Então o potencial dessa pilha seria menos RT sobre NF ln da concentração de oxigênio no ânodo, dividido pela concentração de oxigênio no cátodo, que é igual então a menos 8,314 vezes, vamos considerar a temperatura ambiente, 298 Kelvin, sobre N, que é a quantidade de elétrons envolvida. Nesse caso aqui eu teria 4 vezes 96.500, que é a constante de Faraday, vezes o ln de, aqui a concentração de oxigênio no ânodo, 0,02, dividido pela concentração de oxigênio no cátodo, que seria 0,2. Você não precisa aqui preocupar com as unidades, né, sendo micromol por litro, porque as duas unidades são iguais, elas cortam. Então, o potencial de redução da pilha vai ser igual a 0,014 volts.